O Conversa de Professor 2020 trata hoje da educação infantil na era digital e as tecnologias. O tema será abordado pela professora Michele Poleto, psicóloga pela UX, mestre pela URGS, doutora pela URGS, com estágio doutoral na Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, e pós-doutora em psicologia. Psicanalista do Centro de Estudos Psicanalísticos de Porto Alegre, é professora universitária do curso de Psicologia. Antes de passar a palavra à professora Michele Poleto, nossos agradecimentos ao Sindicato dos Professores de Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SIMPRO-RS, e à Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, que nessa edição é parceira do projeto Conversa de Professor. Com vocês, a professora Michele Poleto. Olá pessoal, eu sou Michele Poleto, sou psicóloga, psicanalista, doutora em psicologia pela URGS, também realizei o pós-doutorado pela URGS com intervenções com a população escolar, com uma capacitação com professores e educadores, e é dessa prática de pesquisa, da clínica e de intervenções que eu venho conversar com vocês sobre a educação infantil e a era digital e as tecnologias. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite da Fundação Ecarta e em especial por participar desse projeto Conversa de Professor, e espero poder colaborar com vocês com algumas reflexões nesse momento em que me parece que a educação e esse cenário todo tecnológico precisa poder refletir, e especialmente que vocês, enquanto educadores, possam seguir refletindo os impactos que todo esse cenário traz para a prática, enfim, e para as futuras gerações. Eu vou conversar um pouquinho também sobre que panorama que a gente vai fazer ao longo dessa fala, ao longo desse percurso hoje, tá? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário digital que a gente vive no nosso tempo, depois poder falar um pouco sobre as orientações que organizações profissionais e que profissionais falam acerca das questões da tecnologia e o uso delas com crianças pequenas, com bebês, o uso das telas e a questão da exposição que bebês sofrem, e também essa exposição de telas num outro momento, abordar as questões com as crianças de 2 a 5 anos, poder falar um pouco sobre as consequências do uso abusivo das telas e os impactos que elas podem ter em relação à alimentação e o sono das crianças, ao mesmo tempo de poder trazer reflexões sobre o manejo com as crianças sem as telas. E poder falar um pouquinho também sobre a aprendizagem e esse cenário da tecnologia. É impossível, nesse tempo, a gente falar de educação ou de qualquer criança ou família ou educador e negar o impacto que a tecnologia possui na vida de todos. E a quarta revolução industrial é uma realidade do quanto que há uma evolução e uma velocidade nos implementos tecnológicos, de ferramentas, enfim. E ela sim traz inúmeros avanços e inúmeros benefícios, mas talvez a questão de colocar ela no papel tanto de vilã como da grande salvadora talvez é delicado no primeiro momento. A gente possa talvez pensar no modo como ela é utilizada, que ela não é nem vilã e talvez nem totalmente isenta, que sim, ela tem consequências, mas que muito mais essas consequências vão vir a partir de como será esse uso. Eu posso traçar um paralelo como a gente for pensar na energia nuclear. Se ela é utilizada de modo adequado, com cuidado e com as devidas o devido manejo, o adequado manejo, bom, eu posso ter inúmeros benefícios com a sua utilização. Mas se eu usar ela de um modo indiscriminado, ela pode sim, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, de dizimar cidades. Então que a gente possa pensar a tecnologia nessa perspectiva,
né, do quanto que esses impactos, a gente já sente eles, mas ao mesmo tempo talvez poder aliar muito mais a uma questão de manejar esse uso, a quantidade que é usado, como é utilizado, do que transformá-lo em vilão. A minha proposta com esta fala, é primeiro poder abordar as questões sobre a tecnologia, mas não no sentido de que elas sejam regras, de que elas sejam procedimentos para que educadores, pais adotem com seus bebês, com suas crianças. Me parece que a minha proposta maior é propor uma reflexão, lembrando que o papel do educador, o lugar do educador, é o lugar da inquietação, do autoquestionamento, da reflexão, da prática constante, seja quando são profissionais que, enfim, trabalham com educação, no cenário como da educação infantil, enfim, cuidadores de crianças, como também quando a gente tem um cenário de pais, que a gente possa fazer, enfim, dessa fala e dessas questões que eu vou trazer para vocês hoje, a partir desse vídeo, que vocês possam então refletir e dessa perspectiva e não utilizar essa fala como uma questão para aumentar a culpabilização ou o sentimento de inadequação. E o material que eu vou trazer para vocês nessa fala, ele vem de estudos científicos, das minhas práticas, do meu percurso, das minhas práticas profissionais, tanto enquanto psicanalista, enquanto pesquisadora, de acompanhar crianças, enfim, especialmente educadores e escolas, de como que a gente pode fazer então esse uso e que a reflexão seja a vertente mais presente quando a gente pensa na educação. A era digital, como a gente falou antes, então é inevitável do quanto que a gente está envolvido nesse cenário. E as reflexões que a gente faz em relação a elas, vocês vão acompanhar ao longo de cada um desses itens que a gente vai conversar, que ela tem um impacto importante, não só no manejo que educadores possam fazer das tecnologias, mas da reflexão e do quanto que esses pontos que eu proponho para que vocês possam pensar faça sentido. Porque me parece que muito mais do que pais ou educadores que sigam a regras ou a manejo, me parece que a adequação ou a questão do quanto que isso vai fazer ter um efeito saudável sobre o desenvolvimento infantil, aos meus olhos está relacionado ao quão sentido esse educador, esse pai consegue fazer dessas ferramentas e dessas reflexões que eu proponho para que vocês possam enfim, pensar a prática de vocês e as orientações em relação às famílias, em relação às crianças. Os órgãos de pesquisa e profissionais estabelecem que bebês menores de 12, 13, 15 meses não é indicado que eles tenham contato com telas. Até 18 meses a criança não tem um entendimento do que se passa com as telas e não tem um grande aprendizado em relação a isso. A gente vai falar mais adiante sobre isso. A interação a interação humana, ela promove muito mais aprendizado e a criança se desenvolve muito mais do que via utilização ou um recurso de utilização de telas. As crianças de 2 a 5 anos, a orientação é que essa exposição fique entre 1 a 2 horas. Mas não é apenas a questão de limitar ou de delimitar o tempo. A questão é que, além dessa delimitação, os profissionais, os estudiosos abordam o quanto que, associada à questão desse período ou desse tempo, algumas questões sejam anotadas. Primeira, que a criança, aliada a esse tempo restrito ou determinado, que ela tenha uma rotina que faça enfim, os seus cuidados e que ela tenha uma rotina organizada. Que a família com que vai cuidar dessa criança, com os cuidadores, enfim, que essa criança tenha a sua rotina
bem estabelecida e organizada. Não quer dizer que deva ser uma rotina rígida, mas que tenha uma lógica e que respeite as necessidades da criança. E o segundo ponto é que a alimentação seja, né, não seja o momento em que as telas estejam presentes e que também, né, tenha um espaço de preservação com a interação dessa criança com as suas famílias, com os seus familiares, enfim, também sem a interação das telas. Eu vou começar falando um pouquinho em relação aos bebês, então. Os bebês, eles têm a primeira tela, que a gente pode fazer uma aproximação, né, de usar a denominação da tecnologia. A primeira tela que a gente é exposto é o olhar do cuidador, em especial o olhar da mãe. Esse olhar nos constitui, talvez é uma das ferramentas mais importantes, um dos recursos mais incríveis que o ser humano possui. É a partir do olhar do outro que a gente se constitui. Então é por isso que a grande tecnologia que os bebês precisam para se desenvolver com saúde, em todas as perspectivas, física, emocionalmente, socialmente, é a preservação desse espaço de interação com qualidade, com cuidado, e que os seus cuidadores ou as pessoas que participem dessa interação não promovam apenas os cuidados de higiene ou da alimentação, mas também os aspectos que concebam a criança nos seus aspectos mais afetivos, enfim, sociais, que possam envolver, porque essa interação com qualidade, concebendo não só a tarefa pontual, mas esse amplo espectro, é que permite a qualidade do desenvolvimento e que ele se desenvolva de modo amplificado. Porque é justamente nessa riqueza em que a gente vai ter o desenvolvimento da linguagem, da memória, da atenção, da inteligência do bebê, enfim, em todos esses aspectos. Quando a gente pensa em telas, a gente tem um desafio grande em relação aos bebês. Por quê? Os bebês estão muito conectados, muito ligados, buscando onde está o olhar de interesse dos seus cuidadores. E é para lá que ele se dirige. Então, se a gente falar de um cenário hoje de cuidadores, né, de pais que tem uma utilização muito grande de telas, é para lá que esses bebês também vão se voltar. E por isso que é importante que os cuidadores, que educadores que estejam trabalhando com bebês, especialmente, mas também com crianças, que possam fazer uma autoavaliação de como está sendo o uso de cada um desses cuidadores em relação às telas que utiliza, a frequência, a intensidade e o impacto que isso tem tanto para a sua vida quanto para talvez verificar algum prejuízo na interação. E especialmente quando a gente está falando de bebês e de crianças menores. Isso também pode ocorrer que às vezes um dos cuidadores esteja mais voltado para a tela do que o outro. E a gente pode pensar isso tanto num cenário familiar quanto num cenário de uma escola infantil. E que é importante que esses cuidadores, seja um cuidador, né, profissional, enfim, um educador, quanto pais, né, possam às vezes dar um toque um para o outro quando percebe que algum cuidador, enfim, o outro esteja muito envolvido com as telas, porque certamente não é, por exemplo, incomum, enfim, que a educadora, que a professora esteja com um material para, por exemplo, fazer a anotação no tablet, que muitas escolas utilizam para a presença da criança, ou fazer algum registro para encaminhar para a família, para os pais, ou os pais fazem também alguma utilização e o celular está por aí, pelas bancadas, pelo sofá. Rapidamente o bebê se volta para aquele objeto, porque se a gente despende tanto tempo com ele e aquilo parece ser interessante para a gente, o bebê se direciona também para esse objeto e ele busca, passa a dizer, bom, tem algo de interessante aí nesse objeto que eu também quero descobrir o que ele tem de legal, já que a minha mãe olha, já que a minha professora também olha bastante. Então, que a gente possa fazer um uso com cuidado na presença deles, né?
Bom, então eu não posso mais utilizar a tela na presença do bebê? Bom, ou das crianças, não quer dizer isso, mas a questão muito mais é que a gente possa fazer uma reflexão do momento em que isso é feito e talvez, inclusive, fazer acompanhada da narrativa e não apenas um uso indiscriminado. Por quê? Por mais que bebês não falem ou talvez não entendam a linguagem cognitiva que a gente está falando com ele, talvez dizer, eu vou conversar com a vovó, ou a mamãe precisa trabalhar uns minutinhos, eu vou, né, conversar com um amigo da mamãe, enfim, ou um educador que precise conversar com a outra professora ou com alguma pessoa. A prof vai sair um pouquinho, né, precisa conversar, já que a pouquinho eu volto. Então, assim, isso começa também a dizer para o bebê, olha, eu tenho algo importante para fazer com essa tela, vamos dizer entre aspas, mas eu estou te comunicando, tu também é importante. Então, esses pequenos detalhes que fazem a diferença, né, para realizar esse manejo. Um outro aspecto é bom que esses educadores, cuidadores possam fazer a utilização desses recursos quando necessário e também no cenário da escola, talvez em momentos em que as crianças estejam mais envolvidas com as suas atividades, para que, digamos assim, quando a professora dá uma saidinha para fazer esses registros ou enviar esses registros, que não seja um alvo de tanto interesse assim, né? Então, e se a gente for pensar no cenário também das casas, das famílias, que os educadores possam orientar que os pais, especialmente que tenham bebês, que possam fazer um cuidado nessa utilização, porque isso tem um impacto bem importante, né, sobre o desenvolvimento infantil. Bom, falando também em relação a quando crianças, então, têm o acesso dessas telas, então crianças de 2 a 5 anos. Lembrando que não é só uma questão de limitar o horário e que seja em qualquer horário, mas que é importante que a criança tenha uma rotina organizada, aliada a momentos que, de hipótese alguma, ela esteja com telas, que é o momento da alimentação, e também que tenha preservado, tem momentos de interação com familiares. Primeira questão é que, mesmo com essas crianças pequenas, é importante que haja um adulto junto com a criança, que a visualização desses materiais tenha um acompanhamento, para que primeiro se faça um filtro desse material, para verificar se esse material é pertinente e adequado para a idade, se ele tem uma linguagem que a criança entenda, porque não quer dizer porque é um desenho, porque é uma animação que de fato é um material e um vídeo, um recurso em que a criança vai entender. Se sabe de estudos que na interação com os adultos é que as crianças conseguem entender melhor desse diálogo, a partir do vídeo é possível que elas possam compreender melhor o que está se passando no vídeo, que a gente não utilize esse recurso, né, que oriente os pais, que eles não utilizem apenas esse recurso enquanto babá. Sim, é um tempo em que às vezes os pais, meu filho vai ficar ali na televisão e eu vou ter um tempinho para mim. Mas se sabe que, enfim, outras questões se complexizam quando isso acontece com muita frequência. Bom, talvez eventualmente a família utilizar isso, ok, mas que ela saiba que a criança está assistindo, que ela possa monitorar esse conteúdo, que ela possa conversar com a criança sobre esse conteúdo, até porque ela pode aproveitar esses momentos para ter um tempo de interação maior com a família, de elegerem, talvez ver um vídeo, por exemplo, ou um filme em vários capítulos, e possa conversar sobre o que acontece nesse filme, que interesse a criança. Então isso pode ser usado até como um recurso de poder conversar sobre essa temática. E também que as famílias sejam orientadas, que é importante que elas tenham um plano de utilização das telas em casa, desde os pequenos, quando começam a fazer o uso, e também um pouquinho adiante. Um outro aspecto que é interessante de poder observar em crianças pequenas é que elas estão, né, assim como os bebês em desenvolvimento. E crianças pequenas, elas são muito permeáveis pelos trejeitos, pelas expressões, enfim, por todo o cenário que aparece nesses vídeos. E que é importante que os educadores monitorem a criança e os efeitos que esses vídeos, que esse conteúdo
visual tem em relação, né, algum impacto em relação à criança. Eu gosto também de falar um pouquinho, usando a terminologia em relação às consequências do uso abusivo e não como prejuízos em si. Por quê? Porque a criança ela tem um alto nível de plasticidade, tanto neurofisiológica quanto emocional, para literalmente né, mudar hábitos e, enfim, todas as questões do seu desenvolvimento. E que sim, a gente vai encontrar famílias, enfim, que fazem um uso abusivo e que vai encontrar crianças com uma exposição muito alta a telas. E que talvez nesse cenário os educadores possam orientar e ainda mais pais de como fazer esse manejo com cuidado e que as crianças estejam em segurança e que o seu desenvolvimento não seja comprometido. Porque os estudos têm reportado que crianças que têm uma exposição em excesso com tela, seja ela com celular, tablet ou televisão ou mesmo computadores, que elas têm prejuízos de um modo global para o desenvolvimento e especialmente nos aspectos da interação. Porque se tanto os pais fazem um uso muito grande de telas quanto a criança, é automático que não haja uma interação tão grande. A gente fala de uma repercussão importante disso com os adultos e com as crianças não é diferente. As consequências são a médio e longo prazo também, não só num curto tempo, né, num espaço curto. Tem um meme que circulou pela internet esses tempos, que era de uma criança pequena buscando a atenção do pai, e o pai estava no celular, ouvindo televisão. E aí passa o tempo e esse bebê, enfim, que buscava a atenção do pai para brincar, enfim, ou buscando esse pai, cresce, se torna um adolescente, o adolescente estava com o celular na mão e o pai tentando buscar a atenção dessa criança. Então, às vezes, esses cenários os pais sabem, mas eles não se dão conta que literalmente o tempo passa muito rápido e que as crianças são esponjas, desde os bebês. Então, que esse manejo com cautela, ele vai ter consequências. Se puder cuidar, né, fazer um uso adequado e pertinente e acompanhado, isso não vai trazer prejuízos. Mas, caso contrário, sim, é possível que tenha um prejuízo importante para a interação. Também o que acontece quando talvez isso também é uma frequência nas famílias, e estudos aportam isso sempre quando um cuidador no cenário da família, enfim, se envolve mais com a criança, ele fica sobrecarregado se o outro está mais envolvido com telas. Então vai gerar mais conflito na família, vai causar mais estresse, né? E isso também traz consequências negativas para a interação e para a família de um modo geral e também para essas crianças. E ao mesmo tempo, quando o adulto está muito conectado com essas telas, ele não faz uma leitura adequada do que realmente o bebê ou a criança está precisando. E crianças de 2 a 5 anos, por mais que elas tenham uma habilidade um pouquinho maior do que o bebê, e aos pouquinhos elas vão conquistando uma maior independência, enfim, com as suas aquisições, ainda assim é um período que precisa muito do manejo, da mediação do adulto, tanto para entender o que ela está sentindo, o que está acontecendo, porque facilmente nesse período, enfim, vocês que trabalham com crianças em idade infantil sabem do quanto uma criança precisa, às vezes ela está cansada, ela está com fome, ela está com sono e ela começa a chorar, ela começa, enfim, a gritar. E se o adulto estiver muito conectado com outras e nesse caso com as telas, a leitura que ele vai fazer do que a criança precisa naquele momento vai ser mais, né, ele vai ter mais dificuldade de conseguir fazer essa leitura. Então isso fica prejudicado e a criança, às vezes, o manejo que é feito, né, das situações com maior hostilidade, né, com falta de paciência, enfim, e isso vai trazendo consequências negativas para a interação com a criança. Ao mesmo tempo, adultos que estão muito conectados com as telas,
eles não vão conseguir fazer tanto esses manejos quanto poder buscar um espaço de interação com qualidade com a criança. Também isso fica prejudicado. Se sabe que muitas vezes não é por uma questão que os pais não querem estar com seus filhos, que tem uma sobrecarga de atividade, uma demanda grande do trabalho, mas ao mesmo tempo se a gente fala que, e me faz sentido muito porque isso aparece muito nas falas dos pacientes do consultório, me parece que o imperativo do nosso tempo é a questão do curtir. Sempre quando alguém posta alguma coisa numa rede social, ou fala de que vai viajar, ou que vai fazer alguma atividade, fala, curte muito, dentro do que é possível, né, faz a curtição, e a curtição também 100% não é possível. E se a gente for transpor isso para pais, é possível talvez que educadores possam lembrar que passa muito rápido. E talvez quem esteja com a criança todos os dias, né, ao longo da escola, enfim, consegue perceber isso, do quanto que as crianças adquirem muitas coisas muito rápido e quando vê, cresce. Então, de daqui a pouco, num cansaço os pais estão sobrecarregados, mas que os educadores possam, digamos assim, ajudar os pais a lembrarem isso, porque na hora do cansaço ou da sobrecarga de atividades, com muitas tarefas, esses pais nem se dão conta disso. Eu lembro sempre de uma fala de uma paciente que tinha ganho um bebê e aí contou uma babá para ajudá-la, enfim, com o manejo com o bebê, nos cuidados com o bebê. E depois que elas terminavam, enfim, o manejo com o bebê, enfim, as atividades que essa criança, né, mamava, enfim, ia fazer uma soneca ao longo do dia, a cuidadora a babá se voltava para ela, dizer, né, ela tá dormindo, tá descansando, agora tu vai tomar um banho, vai comer alguma coisa e vai descansar também. Então, o quanto que o cuidador também pode fazer o educador, no caso de vocês, de professores, também pode fazer um olhar não só para as crianças, mas também para os pais, porque às vezes essa sobrecarga, como eu falei antes, passa batido esses elementos e que eles precisam ser lembrados. Isso faz total diferença. Ao mesmo tempo em que esse cenário traz um aspecto de culpabilização que esses pais sentem muito por não estar com seus filhos. Então, poder lembrá-los invariavelmente que esse tempo passa rápido, que por mais que sim, algumas coisas fiquem por fazer, esse tempo digamos, é um tempo ótimo, é um tempo precioso e que não volta mais, ele passa muito rápido. Então, poder lembrar isso aos pais, talvez possa também amenizar lá adiante, mas meu menininho, meu bebezinho, né, já cresceu, já passou, que eles possam ficar saudosos, mas não culpados de não ter curtido cada uma dessas etapas e desse percurso. Bom, a gente conversou um pouquinho então sobre o manejo em relação aos bebês e os aspectos em relação à atenção de manejar as telas, em relação às crianças de 2 a 5 anos, e agora é importante que a gente possa falar um pouco sobre alimentação. Eu mencionei no início da fala que é importante que a alimentação de qualquer criança seja privada, que não tenha a presença de telas. Lembrando que para os bebês a alimentação tem impacto para o desenvolvimento da personalidade, para as questões da aquisição de hábitos saudáveis da alimentação, do contato que ela vai ter, enfim, também prazeroso e de descoberta com a alimentação, a relação que ela estabelece com a comida, que vai aparecer lá na vida adulta, muitos reflexos, muitas vezes aparece também em relação ao início da alimentação. Então, por isso que é tão importante poder cuidar e preservar esse espaço das telas. O primeiro contato que o bebê tem com a alimentação é via amamentação, que eu digo também que é uma das tecnologias completas, multifuncionais, em que além de receber o alimento, o leite, o bebê, enfim, conhece sobre si, conhece sobre o mundo, se desenvolve, enfim, nos aspectos tanto físicos quanto motores, emocionais, da relação e da interação. E é evidente que muitas vezes esses pais que estão com esses bebês também não se dão conta do quanto que esse tempo também passa rápido. Por mais que esses pais estejam cansados, querendo talvez otimizar a demanda,
e muito conectados ainda com esse modo de vida que eles não tinham bebê, em que eles estavam muito mais expostos a telas e que talvez isso não tinha consequências para outras pessoas além deles, da interação com quem eles trabalhassem ou com quem eles convivessem. Agora, na presença desse bebê, isso sim vai trazer consequências. Então, não é incomum de pais ou, enfim, de mães amamentarem o bebê ou via o seio ou pela mamadeira, utilizando as telas. Isso vai trazer consequências se utilizar de vez em quando? Não. Mas lembrando que, lembra que a gente falava lá no início, quando a gente falava dos bebês, no início da minha fala, da tela mais importante que nos constitui, que é o olhar do cuidador, né, o olhar da mãe na hora da amamentação, que a gente possa lembrar. A entrega é tão importante desse cuidador para esse bebê, mesmo se esse bebê estiver dormindo, porque literalmente há um investimento que esse cuidador faz em relação ao bebê. Quando a gente toma um bebê nos braços para amamentar, a gente não oferta só o leite, a gente oferta o colo, oferta o carinho, o aconchego, o calor do corpo, e tudo isso o bebê recebe. Então, e quando nesse momento que é tão importante, constitucional, para o psiquismo do bebê e para a construção da relação com esses familiares e esse bebê, é tão importante essa entrega, porque passa realmente muito rápido. E não adianta, é um tempo, especialmente né, quando o bebê nasce e logo na sequência, por alguns anos, há uma necessidade de que esses pais sejam orientados da renúncia narcísica que eles precisam suportar por esses primeiros anos para poder atender as demandas do bebê. Não é que os pais vão se voltar 100% para o bebê, evidentemente não. Mas eles precisarão ofertar um tempo maior e de qualidade com esse bebê, para que, enfim, o seu desenvolvimento possa ocorrer de modo natural e saudável. Quando a gente oferta, na verdade, leite para o bebê, a gente oferta leite mais amor, né? Porque não é só o leite que a gente vai ofertar pela mamadeira ou pelo seio, mas também é toda essa entrega, todo esse tempo disponível, disponibilizado para esse bebê. E né, poder remover as telas nesse momento faz total diferença para a qualidade desse momento. Agora, quando a gente fala que a alimentação ela é um tempo óptimo e que além de impactar o desenvolvimento do bebê, as questões físicas, enfim, ele faz uma leitura, não há só a questão da alimentação nesse cenário, ele tem aprendizado, ele tem interação, ele tem trocas afetivas, e quando tem as telas nessa presença, isso ofusca um pouco, então isso é complicado. Evidentemente que tanto a amamentação quanto a iniciação alimentar de bebês e na sequência também de poder ofertar alimentos novos e diferentes para as crianças, ela vai exigir paciência e a criança vai precisar se acostumar para conhecer texturas nessa alimentação, cores, a questão do vínculo, das preferências, das intensidades. Ela vai aprender também sobre si, sobre esse mundo. E por isso que é importante poder preservar e outra, que a criança possa se conectar com o momento presente. Quais são os brinquedos da alimentação? É o próprio corpo da criança, os alimentos, o prato e os talheres. Esse é o brincar que a criança vai. Essas são as ferramentas do brincar dela na alimentação. E é importante que a gente também dê um espaço para que ela possa explorar esses objetos e esses recursos para então ir livre das telas. Se as telas estiverem na presença nesse momento, possivelmente o interesse da criança vai se voltar ou vai ser perdido pelo menos né, em relação à alimentação ou mesmo a esses instrumentos. Além do que eu falava antes, de que muitas vezes muitos pais ainda estão muito conectados com esse modo talvez de vida que não tinham filhos, em que eles tinham né, digamos, para sentar na frente da televisão, a alimentação nem ia para a mesa, buscavam fazer um prato, ir para o sofá e ficar diante da televisão, ou ainda consultar o celular o tempo todo. Esse espaço talvez também de preservar a alimentação, não só da criança, mas dos adultos, os adultos sabem
que isso é importante, o impacto que isso tem sobre a interação e sobre a própria qualidade do que a gente está ingerindo. Porque se eu nem penso o que eu estou processando, qualquer coisa serve, né? Se eu estou comendo algo, mas eu nem cheiro, eu nem degusto esse alimento, eu nem percebo o que é, eu só vou metendo para dentro, isso também vai perdendo muitos aspectos e traz consequências negativas, não só com relação com a comida, mas enfim, questões até de patologias associadas à alimentação, né, como obesidade, o descontrole da saciedade e várias outras consequências que esse uso, né, essas confusões que se passam na questão da alimentação prejudica tanto para a criança que está em desenvolvimento, como também para adultos que já têm esse hábito instaurado. Então é importante talvez que as famílias possam ser orientadas, porque evidentemente que uma fala que vocês devem escutar frequentemente e comumente é de que pais reportam, mas meu filho come tão bem na escola, ou vocês reportam que ele come tão bem, mas quando chega em casa ele não come. O que será que acontece? Qual é o cenário da alimentação na escola infantil? Qual é o foco? O foco é a alimentação. Geralmente, né, dificilmente tem alguma tela envolvida nesse momento. Os objetos, os utensílios, os brinquedos disponibilizados são os talheres, o prato e aquele alimento. O foco está voltado dos cuidadores, né, dos educadores, todo para a criança. Então, evidentemente que se em casa esse cenário não se repete, vai ser difícil a criança se conectar com o alimento ou com a hora da refeição. Ou de ficar na cadeirinha, enfim, de alimentação. Então, o quanto mais educadores puderem orientar as famílias a preservar esse espaço e estarem envolvidos com a criança durante a refeição e exclusivamente com isso, vai ajudar com que a criança se interesse mais e participe dessa refeição, né, com qualidade, podendo aproveitar os alimentos. Evidentemente que quando esses pais não estão voltados para a alimentação e para a criança e com foco em outras, né, nas telas, nesse caso que a gente está falando, enfim, nesse momento, evidentemente que a criança diminui o interesse com a alimentação e vai também buscar a atração do pai e da mãe, de alguma forma, e muitas vezes criando confusão, disparando comportamentos que sabem que vão atrair a atenção do pai e da mãe, e vai gerar confusão, e aí, bom, já tem tensão para a refeição, e aí a interação toda fica comprometida e a alimentação possivelmente também. Então, isso traz consequências. Até porque se esses pais estiverem conectados mais com as telas, como eu comentei antes, eles também vão fazer um manejo desses momentos, talvez de leve tensão, que a novidade, que novos alimentos, que essa alimentação provoque no bebê ou na criança, ela não vai conseguir manejar de modo adequado. Porque imaginem vocês que até então vocês tinham uma alimentação líquida, né, com determinada temperatura. Depois, aí começam a fazer alguma coisa que muda, não é o sabor do leite. A criança estranha completamente, o bebê estranha esse alimento, ele precisa se acostumar com essa textura. Literalmente é um aprendizado muito grande que ele faz. Depois começam a aparecer mais texturas ainda. E algumas vão agradar o paladar inicialmente, outras não vão agradar de cara. Vai precisar literalmente um reconhecimento dessas texturas. Por isso que é tão importante essa entrega total, da mesma forma que acontece na escola, desse se voltar-se para a alimentação, para a hora da refeição, para o almoço, né, para o lanche, enfim. Talvez orientar as famílias e chamar elas a atenção o quanto que esse voltar-se para a alimentação faz diferença para a criança. De que esse seja um momento de trocas e também de aprendizado. E evidentemente que quando as crianças percebem que seus pais não estão conectados com esse momento, elas vão também não ter uma aceitação maior também por alimentos novos, enfim, e evidentemente que o exemplo que esses pais vão ofertar também, muitas vezes essas famílias não têm o hábito alimentar saudável. E isso vai influenciar também para que essas crianças queiram experimentar novos alimentos ou não. E a gente sabe que essas repercussões dos hábitos alimentares têm repercussões, se a gente não estiver conectado com a alimentação naquele momento, de fazer uma leitura da saciedade,
Isso vai atrapalhar, vai ganhar muitas vezes um ganho de peso excessivo, por não se dar conta do que está comendo, e da tensão que muitas vezes fica do dia em que isso não é filtrado para o momento da refeição, isso não fica um momento tranquilo, e aí também essa tensão vem para esse momento. E muitas vezes, num cenário em que às vezes os pais estão trabalhando em casa ou com altas demandas, talvez poder aproveitar o momento da refeição para interação, para conversar com seus filhos, para estar junto com a família, também pode ser usado pelo adulto, não só de cuidar da criança, mas talvez também para relaxar, de poder descontrair, de poder conversar sobre coisas que a família esteja fazendo, já que talvez em alguns momentos os pais precisam se voltar mais para as tarefas da casa ou para as tarefas do trabalho, que talvez eles estejam envolvidos, que possa aproveitar o tempo da refeição para poder relaxar um pouco também. Porque, como eu abordei antes, o modo como nos alimentam tem um impacto também com quem a gente se relaciona no futuro. Então, por isso que é tão importante poder cuidar como isso acontece. E os estudos também falam do quanto que quando a pessoa que está envolvida com a alimentação com a criança tem um envolvimento afetivo com ela, porque a criança vai se sentir mais segura para experimentar novos alimentos, para testar novas texturas, experimentar coisas diferentes, estar aberta às novas experiências. E se o adulto tiver paciência, for amoroso, vai ser mais fácil que a criança aceite experimentar. E na escola acontece muito isso, né? Ela enxerga um coleguinha experimentando uma fruta, o outro coleguinha também tá comendo, outras crianças como ela, facilita com que a criança, então vou tentar experimentar de novo. E ela se encoraja. Quando isso acontece, esse engajamento acaba sendo mais fácil, né, da criança. E me parece que se o tempo do Covid pode ensinar alguma coisa, é que a gente está precisando mais do que nunca se conectar com o presente. A gente tinha talvez uma ilusão, tempo atrás, de que a gente sabia o que viria, então a gente ficava ou focado no que aconteceu, ou voltado para o que iria acontecer. Hoje a gente não tem mais esse cenário. E o tempo de hoje talvez mostre que a gente precisa se conectar com o presente. Como será, como era, a gente não tem a mínima ideia e possivelmente não será da mesma forma. Como vai ser adiante, a gente não sabe, né? São especulações que aparecem. Então, talvez esse tempo também nos mostre o quanto que é importante se conectar com as experiências presentes, com o momento, com o tempo de hoje, com a idade das crianças, com as rotinas que elas têm, com as atividades que elas estão fazendo, com a alimentação, com o momento da refeição. E isso a gente pode pensar que educadores podem abordar isso tanto com crianças quanto com adultos, né? De poder lembrar isso aos pais, não apenas reforçar isso com as crianças. Para que, de fato, o tempo da refeição possa ser um tempo de desfrutar, de prazer e até aliviar um pouquinho as questões de estresse e de cansaço. Uma cena que é emblemática, que muitos de vocês devem ter visto já, enfim, é chegar no restaurante e observar numa mesa uma família em que estão, né, telas postas sobre essa mesa, a criança com foco na tela e o pai ou a mãe dando na boca, e a criança não sabe se ela está comendo brócolis, se ela está comendo carne, se ela está comendo feijão. Ela simplesmente está fazendo um exercício automático. E se eu falava há pouco tempo na minha fala do quanto que é importante se conectar com o presente e com a alimentação e com a interação tanto com o alimento quanto com as pessoas, o quanto que isso é importante, o quanto isso impacta em todos os sentidos para o desenvolvimento de adultos ou de crianças, não é diferente nesse cenário. Bom, mas aí vocês podem me dizer, bom, Michele, mas como é que eu vou fazer para orientar as famílias, como é que elas fazem o manejo né, com os filhos pequenos no restaurante? Talvez fazer uso de recursos. Não é que a família tem que levar um monte de coisas para o restaurante, porque, bom, famílias com crianças pequenas, especialmente bebês, precisam levar já uma parafernália para trocar a fralda do bebê, fraldas, enfim, lencinhos e outras roupas, enfim. Mas talvez
separar alguns brinquedos pequenos, mini brinquedinhos, que a criança possa interagir, possa ocupar o seu tempo enquanto aguarda a refeição chegar, ou, enfim, depois que terminou de comer, para os pais poderem fazer a sua refeição também. Então, sei lá, mini pescaria, um mini quebra-cabeça, algum joguinho pequenininho, um bonequinho que ela possa manusear. Tem alguns livrinhos pequenos também, que, bom, dá pra criança ficar entretida com esses brinquedos. Tem uns livrinhos em que a criança pode identificar coisas, objetos, que literalmente um livro dá muito pano pra manga, ele é muitas vezes aproveitado pela criança, ele é um livro bem manuseado e que eles geralmente gostam bastante. Porque à medida se a família consegue e conversar com a criança e colocar essa rotina aos pouquinhos, a criança vai entender que a refeição é para ser feita sem telas, né, e com foco na alimentação. Só lembrando, né, uma ressalva, que esses brinquedos apareçam nesse cenário, né, mas não junto com a comida. Quando chegou a hora de se alimentar, o foco é a alimentação, como é na escolinha. Como é que acontece na escolinha? Os brinquedos estão na sala, são guardados, não vão para o refeitório, onde as crianças vão fazer alimentação com os colegas. Elas vão brincar literalmente com o garfo, né, a colher, enfim, o prato e os alimentos. Então, que isso também seja preservado na hora da alimentação nesses espaços. Se puder, enfim, também que esses pais possam levar amigos, familiares, se valer dessa rede de apoio, que talvez também ajude a poder monitorar essas crianças nesse momento. E com isso vai ficar mais fácil manejar as telas, na verdade, sem a presença delas. E isso elas vão aprender que não é preciso e vão curtir, inclusive, a experiência. Um outro aspecto que é importante é poder falar sobre o sono. O sono tem também um especial impacto no desenvolvimento, ele é o grande guardião do desenvolvimento. O bebê, quanto menor, mais precisa de reparação, desse sono de reparação, não só do noturno, mas com as sonecas que o bebê faz ao longo do dia. E ele precisa ser preservado, ele não pode ter acesso a telas, o bebê especialmente, mas muito menos né, nesse momento do sono. E que a exposição de bebês muito pequenos a telas é muito frequente. Estudiosos já reportam, várias pesquisas já apresentam esses dados, que há uma diminuição importante no tempo do sono, na qualidade do sono da criança, enfim, no quanto que esse sono é reparador, aumenta a agitação, há uma alteração da criança conseguir dormir com mais facilidade, ela já não consegue dormir, piora a qualidade total do sono e da sensação de descanso que o sono deveria causar, ele tem isso prejudicado. Isso também acontece, na verdade, com adultos, quando se faz o uso importante das telas. A questão é que o adulto até sabe disso, mas muitas vezes ele não se dá conta. E a orientação é que esse uso também respeite que a criança, 1 hora antes de dormir, ela se utilize de outras atividades que não sejam as telas, tanto para sonecas, seja em períodos ao longo do dia, quanto para a hora de dormir. Lembrando também que aquela luz azul das telas, do celular, enfim, ela também tem um potencial de desregular o relógio biológico do sono. E isso não só em bebês, também em adultos. Então, por isso que é a orientação de profissionais e de especialistas e de pesquisadores, enfim, que inclusive adultos tenham cuidado de não fazer o uso com até 1 hora antes de dormir. E lembrando que as crianças pequenas, especialmente, por mais que elas façam uso dessas telas, e que a gente falava antes do quanto que muitos desses pais, e vocês devem escutar um pouco isso, ou já escutaram essa fala, de que não conseguem estar com seus filhos, que tem que trabalhar, enfim, que eles possam curtir esses outros momentos ao longo da rotina da criança, para justamente estar com a criança. As crianças pequenas, elas regridem na hora de dormir. Então, que os pais possam curtir esse momento, que possam oferecer carinho, possam oferecer colo, de poder contar histórias, e não necessariamente tenham que inventar histórias, talvez contar histórias da sua infância, e reservar nesse momento histórias divertidas, histórias interessantes,
que atraem uma criança e que fortaleçam esse vínculo. E que os adultos também possam aproveitar esse tempo de relaxamento com a criança. O sono e as telas é uma outra temática importante que a gente, enfim, elencou que vai conversar na fala de hoje. O sono é fundamental para o desenvolvimento dos bebês, desde os aspectos neurológicos, enfim, físico, né, para o curso natural desse desenvolvimento. E é importante que ele seja preservado de telas em qualquer momento, durante, enfim, quando o bebê está dormindo e as crianças também. E os estudos reportam que crianças que estão com uso abusivo, em excesso de telas, tem a qualidade do sono prejudicada de um modo geral, tem um tempo total de duração de sono ao longo do dia também reduzido, tem uma agitação maior, uma qualidade do sono prejudicada, dificuldade de pegar no sono, alteração dos horários de indução, porque geralmente a criança ou mesmo o bebê vai pegando o ritmo do tempo que ele precisa de soneca para reparar, enfim, o cansaço ao longo do dia, e também de poder dormir a noite toda. Quando há uma interferência muito grande dessa exposição das telas, os estudos reportam que ocorre esse impacto negativo sobre o bebê. Ao mesmo tempo em que alguns estudos reportam que quando tem um uso inadequado ou em excesso, em especial, das telas, é um indicativo de que a criança pode não estar com a rotina organizada. Então, então, vocês podem utilizar isso talvez como um sinal para ajudar famílias que estejam talvez com a rotina atrapalhada, por precisar dar conta de questões da casa, das tarefas do trabalho, que vem para casa, ou nesse momento de uma troca para um home office. Talvez é um sinal interessante de poder conversar com as famílias e poder orientá-las. Porque quando se faz um uso em excesso da televisão, de tablet, de celulares, esse pode ser um indicativo de que a criança não esteja com uma rotina saudável, enfim, e organizada. Ao mesmo tempo, a gente lembrar que estudos reportam que aquela luz azul que as telas refletem, que elas têm impactos sobre o relógio biológico e que ela causa uma desregulada nesse relógio, e que é importante que a gente fique então afastado delas um tempinho antes de dormir, em especial as crianças e os bebês. Os bebês, a gente conversa, né, de que o ideal é que eles não sejam expostos a telas. E estudos estimam que a cada hora que os bebês e as crianças são expostas a telas, quando o uso é em excesso, elas têm, de uma média geral, 15 minutos a menos de sono ao longo dos seus dias. Isso para a criança, quando a gente considera que o sono é um momento de reparação, inclusive em aspectos neurológicos, a gente pode ter, infelizmente, uma consequência a médio e longo prazo, né? Até para aprendizagem, enfim, se a gente falar que crianças em idade, enfim, que frequentam educação infantil, enfim, é importante ter um cuidado em relação a elas com isso. Também há a orientação de que uma hora antes, tanto das sonecas quanto né, do momento de dormir à noite, que a criança seja preservada de telas. E, infelizmente, algumas famílias têm como rotina o recurso para acalmar as crianças e colocar ela na frente de alguma tela. E isso não é benéfico, né, nem para a criança e muito menos para o sono da criança. Então, de poder orientar famílias que elas utilizem outras ferramentas, outros tipos de atividades com as crianças, de desenho, né, de buscar, enfim, alguma atividade com livros, né, que eles possam ler para as crianças nesse momento. E se a gente fala aqui na rotina, não só de hoje, mas desse tempo, mas de que pais estão muito envolvidos com as tarefas da casa e, enfim, nos cuidados em relação tanto aos pequenos, mas também com o seu trabalho, eles reclamam, e vocês devem ter ouvido já essa fala de pais,
que os seus, né, não conseguem ficar com seus filhos, que gostariam de ficar mais. E vocês poderiam talvez lembrá-los do quanto que talvez nesses momentos eles pudessem se dedicar então para os seus filhos de um modo com uma entrega e até para curtir esse momento. Especialmente quando a gente for lembrar que crianças pequenas elas regridem na hora né, de dormir. Então que se possa pegar no colo, que se possa conversar, fazer um carinho, enfim, aproveitar, curtir literalmente esse tempo com a criança e não só como mais uma tarefa de colocar a criança para dormir, mas que seja um momento prazeroso, enfim, que a criança, que a família possa construir a sua rotina e que fique um tempo aproveitado, curtido, enfim, que a criança vai se sentir segura e próxima dos seus cuidadores, enfim, dos seus pais, e em que isso traz benefícios não só para a interação, mas também para o seu desenvolvimento. E a indicação é de que, independente da idade, que telas não fiquem à disposição no quarto das crianças, né? Que isso não é uma medida saudável e que não deve ser utilizada. Um outro tópico que a gente ficou de conversar é sobre o manejo de ser feito com crianças sem as telas, um grande desafio que a escola faz isso que muitas vezes encantam os pais, mas eles sabem que não tem milagre. A questão, na verdade, é oferecer atenção para a criança, né? Oferecer atividades, esse é o grande segredo. Na verdade, não é segredo, mas que dá trabalho. E sim, é um tempo que os pais estão cansados, sobrecarregados, mas talvez é importante poder lembrá-los de que esse tempo, de novo, passa rápido e que se eles puderem curtir esse momento vai ser mais tranquilo e com efeitos, saudáveis e bons para o desenvolvimento das crianças e de terem memórias boas e não com um sentimento de culpa ou de não ter ficado, de não ter curtido os seus filhos. Evidentemente que alguns pais, infelizmente, utilizam as telas para acalmar os seus filhos, especialmente quando também estão sobrecarregados ou com muitas coisas do trabalho para dar conta. Só que o que acontece? Esse é um aspecto bem delicado, porque de fato pode até funcionar, a criança vai se acalmar. Sim, por um período, né, de tempo, talvez, por alguns anos, a criança, enfim, até se acalme com a tela. Daqui a pouco isso não vai ser mais eficiente. E gera uma outra coisa. Especialmente né, nesse período da educação infantil, a criança está aprendendo sobre manejar e entender as suas emoções. Então, é importante que a criança possa ser acalmada, possa ser acolhida nesses momentos sem a utilização de telas. Que se possa conversar com a criança, que se ofereça água, que a criança possa, enfim, conversar, expressar a sua raiva, enfim, a sua irritação, a sua tristeza, e que possa reconhecer que o pai, a mãe, o cuidador, o professor, enfim, possa ajudar a criança a nomear o que está acontecendo. Você está com sono, você está com fome, você está cansado, você está irritado. E essa é uma aprendizagem que é extremamente importante para o desenvolvimento emocional e social da criança. Então é importante que se possa lembrar esses aspectos aos pais do impacto que isso tem para o curso adiante do desenvolvimento das crianças. E uma outra atividade que me parece que é interessante de poder talvez ofertar leveza, por mais que o cuidado com os pequenos, os primeiros anos, eles são dispendiosos, eles sobrecarregam, é de poder transformar os momentos da rotina do dia da criança, o banho, enfim, a troca da fralda, no caso do bebê, enfim, a refeição, num tempo de troca também, né, de ampliação de trocas entre pais e filhos, de poder lembrar esses pais, especialmente nesse momento, do quanto que, por mais que seja pesado, que sobrecarregue essas tarefas sem talvez ter a ajuda de uma rede de apoio, enfim, de outros familiares ou de cuidadores ou até da própria escola, que eles possam curtir esses momentos com os pequenos, que eles possam aproveitar e talvez usar um recurso de música ou de poder cantar com eles essas atividades, porque quando a criança percebe que o adulto está completamente focado na atividade e no foco com a criança,
eles respondem diferente, a troca da fralda já é diferente quando tu tá conversando com a criança, agora tu já tá impaciente, chega para deitar a criança e a criança quer brincar, ela não quer trocar a fralda, ela não tá nem aí com a fralda molhada, com né, o xixi que passou da calça, ele não tá preocupado com isso, ele quer brincar. E é uma baita perda de tempo parar aqui 5 minutos ou 2 minutos para brincar, para trocar a fralda, eu quero continuar brincando. Então, talvez poder criar e ajudar esses pais a criarem os espaços da rotina diária para poder, então, curtir os seus filhos e que essas atividades possam ser feitas, talvez dando leveza para todo mundo, na verdade, nesse envolvido. Ao mesmo tempo, se possa pensar em sugerir para essas crianças, para essas famílias especialmente, orientar essas famílias a oferecer brinquedos que a criança tenha uma participação ativa, que ela seja a protagonista da brincadeira. Então, sempre os brinquedos que permitem que ela coloque mais a sua criatividade do que brinquedos que brincam sozinhos, vão facilitar que a criança se interta mais com aquele brinquedo. Que ela consiga fazer usos diferentes daquele brinquedo, e aí vai ter uma possibilidade de utilizar a criatividade, colocar fantasia e aproveitar esse brinquedo e interter a criança há mais tempo também. De poder fazer um rodízio de brinquedos, talvez não ofertar tudo ao mesmo tempo, que de tempos em tempos que possa haver uma seleção diferente de brinquedos, para que talvez também prenda um pouquinho mais a atividade da criança. Ao mesmo tempo de poder incluir ela nas tarefas da casa. Sim, às vezes vai demorar um pouquinho mais, é só pensar como é que ocorre quando as crianças vão fazer uma atividade de, sei lá, fazer um bolo na escola. Vai demorar mais para separar se a cozinheira fosse preparar o bolo, rapidinho ela preparava. Agora, se aguardar o tempo da criança de quebrar os ovos, colocar a farinha, medir cada ingrediente, ela misturar, vai ter mais sujeira, vai demorar mais, mas ao mesmo tempo tem um aprendizado, uma riqueza, enfim, e o que proporciona toda essa experiência, que ela é riquíssima. Então, também de poder orientar esses pais a aproveitarem esse tempo com os pequenos e envolvê-los, e inclusive convidá-los a talvez fazer alguma atividade que seja possível para a idade, adequada para a idade, também pode, tanto aos pouquinhos ensinando a criança de que tem essas tarefas para fazer e que todos da casa podem colaborar, mas do quanto que há um aprendizado nesse processo todo. Da mesma forma que na escola as crianças ajudam a recolher os brinquedos, a guardar os materiais, ou a buscar sua mochila, ou levar o seu prato até, sei lá, determinado lugar, que talvez se possa encorajar as famílias a poderem fazer isso. Vai demorar mais tempo, como eu falei? Vai exigir paciência? Vai. Assim como a alimentação pede paciência e o tempo da criança, porque ela está experimentando, também fazer essas atividades também pede o tempo e o ritmo da criança. Quanto mais a gente apressar a criança, ela vai se irritar, ela não vai querer se envolver com aquela atividade. Então, poder lembrar desses aspectos para os pais. E tem um outro atrativo que as telas chamam mais do que talvez eles participarem, por exemplo, de elaborar um alimento, é que a criança envolvida com a preparação do alimento vai ter mais confusão, vai ter mais sujeira. As telas são limpinhas, entre aspas. É uma brincadeira mais limpa, né? Porque o brincar já exige um despojamento, um barulho maior, uma sujeira maior, mas que talvez isso também ajude os pais a relaxarem nesses aspectos, porque diversão pede liberdade, pede poder se sujar. Lógico, não é então que a criança suja onde quiser e que não tenha borda nenhuma, limite nenhum, não é isso, mas é poder fazer um relaxamento em alguns momentos, em que tem alguns espaços e alguns momentos que ela possa curtir e se divertir com essa sujeira, porque isso não é ruim, pelo contrário, isso é muito valioso. E isso também aparece na questão da alimentação muito forte, né? Quanto mais pais são cuidados para que não suje, para que não caia alimento, para que, né, a criança não suje, que não manche a roupa, mais tensão vai gerar para a alimentação. Então, ajudar talvez os pais a elegerem uma roupa que eles não tenham preocupação se manchar, ou enfim, que seja um momento para a criança poder literalmente estar, né, ou no preparo do alimento, naquela tarefa
que ela está envolvida, que tudo bem se sujar, que fique tranquilo também em relação a isso. Quando também os pais tiverem atividades para realizar, mas que eles precisam se ausentar, que possam deixar a criança em segurança, separar alguns brinquedos, observar o ambiente, que a criança possa ficar em segurança. Um outro aspecto que também causa, preocupação em relação aos pais é quando tem a questão do trajeto de carro, quando tem viagens ou passeios, como interter as crianças sem utilização das telas. Então tem várias questões, vai depender muito do tempo que for esse passeio. Se for um passeio mais curto, às vezes nem vai precisar de recurso nenhum. Se for um deslocamento rapidinho, é só interter a criança com, fazer perguntas do que ela está fazendo, do que ela está enxergando, atrair a atenção da criança para que ela possa curtir o trajeto, já possa ser um recurso para interter a atenção da criança, que ela tenha brinquedos dela ali ao redor, próximo da cadeirinha dela, ou do bebê conforto. Mas quando é uma viagem maior, que você possa orientar as famílias, organizarem momentos de parada, de fazer um lanche, de que a criança possa daqui a pouco, sair para caminhar um pouquinho, se esticar, e oferecer outras atividades, de poder fazer brincadeiras que é possível fazer no carro, ou que ela possa ouvir música, aproveitar esse tempo para poder curtir a playlist da família, com algumas músicas que tem a ver com a rotina da família, com o estilo de música da família. Um outro recurso interessante hoje é de colocar áudios de histórias. Então, sempre preferir recursos, esses outros primeiros, lembrando que se for uma viagem longa, vai também de deixar um tempo para soneca, aproveitando que o carro ajuda com aquele balancinho, a criança também a relaxar e induzir o sono. Então, de poder preservar também esse momento. A viagem segue, tem mais um tempo. Aí talvez fazer uso de um último recurso como o vídeo. Se for possível cuidar, de deixar esse recurso também cuidando esse tempo, de não passar de 2 horas para crianças de até 5 anos, mas ao mesmo tempo lembrar que sempre procurar acalmar a criança na cadeirinha, por uma questão de segurança da criança. Mas então, Michele, ela tá impaciente, ela se aquieta com o vídeo. Uma redução de danos e uma segurança da criança em primeiro lugar, deixaremos o vídeo, A viagem é uma exceção, não é a regra. Então, tranquilo, isso não vai causar grandes prejuízos, mas preferencialmente poder que a criança fique na cadeirinha. Um outro aspecto que eu já iniciei falando agora das viagens, como fazer esse manejo sem as telas, mas também do aspecto da segurança, é importante a gente poder falar sobre a segurança dos pequenos e essa questão da tecnologia. Acho que de cara, uma estatística que tem importante é um aumento considerável de acidentes de domésticos com crianças pequenas, quando a família tem um uso excessivo de telas. Por quê? Porque elas vão estar muito mais envolvidas com essas telas e, literalmente, a criança pequena exige um cuidado, uma mediação, uma atenção, para que elas não se envolvam em acidentes mais graves. Então, há uma estatística considerável que a gente precisa poder alertar e lembrar esses pais desses cuidados. Ao mesmo tempo que se possa, quando oferecer o recurso para a criança, que sejam aplicativos ou recursos que tenham um conteúdo próprio para a criança e de poder acompanhar, lembrando que a criança precisa estar acompanhada para assistir a conteúdos de vídeos. Porque não é porque é um desenhinho que ele tá tudo bem, de acordo com o que a minha família pensa como estilo, como jeito. Tem muitos desenhos e vídeos e filmes questionáveis para criança. E lembrando que nem todo vídeo, mesmo que seja uma animação, é para criança, Alguns despertam eles são muito angustiantes, algumas temáticas são muito angustiantes. Então, de poder fazer uma leitura do que de fato é um conteúdo apropriado e seguro para a criança. Lembrando que quando são crianças maiores, precisa uma conversa, um alerta muito maior sobre os perigos de se expor à internet e o que isso pode trazer de consequências
em relação a eles. Quando a gente fala da aprendizagem, é evidente que a gente precisa pensar que muitos pais têm uma construção de que eles não podem, ou eles não conseguem, ou teoricamente não ofereceriam um aprendizado para a criança e que talvez é legal. Eu não falo inglês, então vou colocar um videozinho em inglês. Lembrando que crianças, para aprenderem, vocês sabem mais do que nunca, precisam de interação, de algo lúdico, né, de brinquedos que possam permitir que a criança seja protagonista, elas precisam explorar ambientes físicos, explorar o seu corpo. É dali que se dá o tão grande potencial da aprendizagem. E os estudos reportam que quando isso acontece mediado na interação, a aprendizagem da criança é muito maior do que quando ela fica exposta a telas. Imaginem alguém contando uma história, ou ela vendo uma história na tela, é completamente diferente de um adulto contar a história para ela. Ou ela conseguir fazer um quebra-cabeça ou um joguinho no celular, é diferente dela manusear esse mesmo jogo presencialmente, materialmente na sua mão. Isso tem impactos diferentes para a criança, ela nem sempre entende isso. E depende de quão pequena for essa criança, ela faz na tela, mas ela não consegue reproduzir isso para o material que ela tem em mãos. A menos que o adulto possa fazer essa intermediação. Até 18 meses a criança nem entende o que está na tela. Então a interação humana oferece muito mais aprendizado para o bebê do que qualquer outro material de recurso de vídeo. E as crianças de 2 a 5 anos, sempre com a interação, eles vão poder compreender muito melhor o que acontece na narrativa que eles estão vendo aí, porque eles vão conversar sobre a narrativa e aí sim o aprendizado vai ser muito maior. Na interação, o próprio bebê aprende muito mais da fala, dos trejeitos, da língua, né, pela interação do que vendo algum vídeo. Por exemplo, até decorar uma música é mais fácil que a criança possa fazer isso de modo automático, mas é diferente dela fazer isso com um adulto. E me parece que o pessoal, que depois desse cenário todo que eu passei para vocês, o elemento mais importante, que é um ponto que causa preocupação com pesquisadores e que muita gente chama atenção, é o aspecto para, evidentemente que acalmar uma criança e manter ela em segurança exige muito dos cuidadores, e é importante que vocês possam orientar essas famílias, esses pais, que sim, a educação infantil, crianças que estão nessa faixa etária, vão exigir mais, vão precisar de mais paciência, de atenção, de cuidado, mas que isso faz total importância para o seu curso de desenvolvimento e que elas tenham esses momentos de preservado do seu desenvolvimento, das suas experiências de vida. Ok, elas poderão ter contato com as telas, mas desde que a gente possa preservar esses momentos que a gente conversou nessa fala, e especialmente que as crianças possam ser acalmadas, serem acolhidas nos seus sentimentos, sem o uso dessas telas, porque é um impacto que tem importante na vida adulta, então que elas possam nomear o que elas estão sentindo, que esses adultos possam acolher esse sentimento e ajudar a criança a nomear e entender o que se passa, né? O que a criança está sentindo. Simplesmente botar um tamponamento e colocar qualquer outro recurso, a gente vai perder aquela grande experiência de aprendizado emocional que aquela experiência mesmo inquietante pode provocar. Mas muitas crianças da minha escola, os meus filhos, enfim, fazem um uso muito grande, eu percebi que está em excesso, vai prejudicar o meu filho. Como eu falei lá no início, sempre é tempo de poder reverter, antes tarde que mais tarde. Sim, no princípio vai ser delicado, as crianças vão chorar, vão exigir mais, vai exigir mais tempo de conversa, mas se puder ter esse tempo de ir acostumando essas crianças, criar essa rotina e oferecer outros estímulos, ou como eu costumo brincar às vezes nas minhas falas com educadores, muda o foco, oferece uma outra atividade, interte com uma outra coisa, a criança aos pouquinhos ela vai abrindo mão disso. E aí consegue focar o que é mais importante, que é a interação e o seu desenvolvimento. Então, se possível, a gente deixar, enfim, 4 interrogações para vocês sobre a questão do uso das telas. Eu diria, esse uso, né, o que os adultos eles fazem uma reflexão do uso que eles mesmos fazem sobre as telas. Esse é o primeiro ponto que eu destacaria.
o quanto que esse adulto examina o uso, a frequência que ele acessa as suas redes sociais, que está com o celular na mão, que está com o computador, enfim, vinculado com telas. Depois, o tempo de uso dessas telas é pensado, é organizado para a família, poder ajudar as famílias a pensar sobre isso, porque ao mesmo tempo as crianças mudam rapidamente. Eu lembrava esses tempos de uma paciente que tinha ganho um bebê e ela dizia, ai, acontece tudo muito rápido. Eu era mãe de um bebê de 6 meses, ele fazia determinadas coisas, agora ele faz outras, então eu preciso literalmente me inventar, criar uma outra mãe para atender um bebê agora de 1 ano, que sobe para cá, que sobe para lá, que quer caminhar. Então, do quanto que toda essa organização da rotina, ela vai precisar ser repensada. E também a utilização das telas, precisa fazer uma readequação. Talvez é possível incrementar com outras atividades que não seja oferecer a tela, é possível, né, oferecer que a criança tenha interesse em outras atividades, é de se pensar. E um terceiro aspecto é o uso dessas telas interfere no que a família gostaria de fazer, na interação que a família tem um impacto, aparece isso, vai interferir, gera mais confusão. Se vocês puderem ajudar as famílias a pensar sobre isso, elas mesmas darão conta onde é que talvez tenha tela em excesso, onde não precisaria ter tela e o que precisaria ser feito num lugar diferente. As famílias sabem, talvez a gente possa ajudá-las a poder identificar esses momentos. E uma quarta, e talvez um dos aspectos que é bem gritante para ajudar as famílias a pensar isso e a refletir é o uso das telas interfere na rotina da alimentação e do sono da criança, porque daqui a pouco vocês podem ter uma entrada para conversar sobre a questão das telas justamente por aí. Como é que está a alimentação, como é que está a hora da refeição, como é que está a hora do sono, né? Como é que é a rotina que a criança tem nesse momento, como é que a família maneja essas rotinas, essas atividades. Então, ali pode também ser um disparador tanto para avaliar a família, quanto para poder orientá-los e convidá-los para a reflexão. Eu deixo meu muito obrigada, mais uma vez, ao convite da Fundação E-Carta para participar desse projeto Conversa de Professor. Espero que vocês tenham curtido e bem no intuito, como eu comentei, de poder que vocês reflitam, não estabelecer essa minha fala como regras, mas muito mais a partir desses meus estudos e da minha prática profissional, da minha leitura profissional desse tema, de poder ajudar as famílias a refletirem sobre o manejo das telas. E sim, o seu uso é inevitável e me parece que ele se presta para muito, e que ele também tem muitos benefícios, mas que precise sim ser preservado e algumas questões precisam ser cuidadas. Deixo também, enfim, o meu contato no Instagram, eu compartilho, enfim, algumas reflexões, alguns textos, Michele_Poleto. Deixo então o meu muito obrigada, um abraço.